Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Quartou no Quartil é mais uma quarta-feira populosa no Brasil. Isso porque ontem, dia 15 de novembro, além de ter sido feriado nacional, dia da proclamação da República, vocês, no episódio anterior, vocês sabem qual é a minha opinião a respeito, a história precisa ser recontada, né? Mas ontem também marcou-se como um dia para a humanidade, foi o dia em que nasceu, foi representado por uma criança dominicana, né? O 80º bilionésimo habitante da Terra, ou seja, nós, seres humanos, somos 8 bilhões de seres vivos, humanos, Homo sapiens sapiens, infestando esse planeta. Pois é, né? São 8 bilhões de habitantes, né? A tendência é que haja um crescimento, mas esse crescimento ele vai ser tiro curto, né? Até o final do século, no final do século, a população mundial vai ser menor, né? Vai ser menor do que o pico, né? Estima-se que o pico da população mundial vai chegar entre a década de 2070 e 2080, e aí vai começar um declínio da população, né? E, na verdade, o movimento que está acontecendo é o seguinte: na África e na Ásia continua havendo um crescimento populacional, só que esse crescimento ele vai tender-se a reduzir, né? E na Europa, Estados Unidos, América anglo-saxônica e América Latina já está havendo um movimento de redução da população. Na verdade, um movimento a gente chama de platô, né? A população vai chegar a um platô e depois vai começar a reduzir. Aqui no Brasil, nós somos 210 milhões de habitantes, né? Estima-se que até 2060 chega a 230 milhões, mas depois, quando chegar em 2100, nós vamos ter 165 milhões, ou seja, 50 milhões de habitantes a menos do que hoje, né? São dois movimentos que se coloca aqui. O primeiro, que talvez o movimento que seja mais contundente, que vai ser no sentido de reduzir a população, será no envelhecimento da população, tá? Nós estamos... se lembra que a gente estudava na aula de geografia, a tal da pirâmide populacional, em que a base da pirâmide, que eram as crianças, eram muito numerosas e ia fazendo uma escadinha até chegar no topo dela com as pessoas mais velhas? Pois bem, a base da pirâmide populacional está se estreitando, né? As pessoas estão envelhecendo por conta dos avanços tecnológicos da medicina, as pessoas estão vivendo mais. No início do século XX, a expectativa de vida não chegava a 50 anos de idade, no século anterior menos ainda, e hoje nós estamos aí numa expectativa de vida em torno de 70 anos de idade e pode ir ainda mais, né, a 80, a 90 anos. Inclusive, né, a população mais idosa, acima de 65 anos, vai passar a ser, a partir da metade desse século, a maioria da população mundial, né? Então aí que vai ter um grande problema aí que a gente vai ter, porque assim, vai ter que se trabalhar muito com a questão da qualidade de vida, né? Porque essas pessoas, se elas não tiverem a qualidade de vida adequada, elas vão chegar aos 60, 70, 80 anos
com a situação de vida bastante debilitada, né? Eles não vão ter condições, nem a questão do trabalho, né? Condições de viver sem depender de ninguém, de forma independente, né? Ter as suas próprias vidas, suas próprias casas, poder ir e voltar sem depender de ninguém, poder comprar os seus mantimentos sem depender de ninguém, tudo isso é uma vida independente, uma vida autônoma. E se não trabalhar hoje essa questão da qualidade de vida, a gente vai correr o risco de essas pessoas, por exemplo, eu tenho 41, né? Se chegar em 2060, eu vou ter 80 anos. 2061, eu vou ter 80 anos de idade, né? Será que quando eu chegar a essa idade, eu vou ter uma qualidade de vida tipo de um Caetano Veloso da vida, de um Ney Matogrosso, né? Que está quase nos 90 anos e está uma vivacidade incrível? É um trabalho que vai ter que ser feito muito e a ciência vai ter que trabalhar muito em cima disso, né? E o outro aspecto é a questão da fecundidade. As pessoas estão tendo um planejamento, estão tendo menos filhos, né? Quando o crescimento, a taxa de fecundidade, para quem não sabe, é a quantidade de pessoas que uma mulher, quer dizer, a quantidade de filhos que uma mulher tem em média em uma região, né? Quando é abaixo de 2,1, a tendência é de não haver um crescimento da população. E se essa taxa for abaixo de 1, aí a gente vai ter um risco de ter uma queda. Tanto é que, com base nessas projeções, porque, por exemplo, o caso crítico que a gente está vendo, é o caso da Coreia. No caso da Coreia do Sul, a taxa de fecundidade está a menos de 1, está 0,9. Ou seja, em média, as mães, as mulheres coreanas estão tendo menos de um filho em média, né? Então, a tendência é diminuir a população. Tanto é que há uma tendência que muitos desses países vão ter a população, metade da população, reduzir a população desses países a metade do que é hoje. Então, o ponto é esse. E assim, o crescimento que vai haver é muito em regiões mais periféricas, de médios salários e baixos salários também. Renda média e renda baixa. Tanto é que a Nigéria vai ser o terceiro maior país populoso do mundo até o final do século. É a projeção. E já no ano que vem, a Índia vai ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo, né? Então já tem esse ponto. Mas esse ponto da taxa de fecundidade tem algumas reflexões que precisam ser feitas. A primeira é referente à questão do incentivo que muitos países vão fazer de incentivo à migração. Então, regiões que têm mais população, um crescimento populacional maior, irem para essas regiões de crescimento populacional menor. Na Europa está havendo muito disso, né? Tem até história aí de que na Itália estão dando casa de graça para o pessoal morar, porque tem regiões que estão praticamente desertas, né? E uma das coisas que mais seja preocupante é o incentivo ou até mesmo medidas que marginalizem as pessoas que optem por não procriar. Então esse vai ser um dos pontos mais ferrados que possa se haver, ainda mais quando a gente vê uma idiotização generalizada da população, né? Muito por conta da mídia, não por conta da educação. Se enfraquece muito a educação e aumenta-se e se fortalece muito a propaganda. Então existem pessoas que estão achando que o que elas estão recebendo é conhecimento, mas na verdade é propaganda, é meia-verdade. E, como diria uma frase de uma novela da Globo, inspirada aí acho que é Caminhos das Índias, né, que o personagem, que era do Lima Duarte, dizia que uma meia-verdade é uma mentira inteira, né? Então
Então, por conta disso, a gente vê, né, esse temor, né, por exemplo, de haver medidas de Estado que possam gerar uma marginalização de homens e mulheres que não querem ter filhos, população LGBTQIA+, porque elas querem exercer o seu direito de não ter filhos. Porque ter ou não filhos é um direito, não é uma obrigação das pessoas terem ou não filhas, filhas e filhos, né? Mas, assim, o que pode ser feito? Pode se trabalhar com banco de esperma, banco de óvulos. Então, a pessoa não quer ter filho, mas ela pode ceder os seus óvulos, o seu esperma para um banco que aí possa servir de doador para quem quer ter filho e não pode. Poderia ser assim, entendeu? E outra, eu vejo também muito que é a questão, o modelo capitalista que acaba implicando isso. Porque muita gente tem que fazer o seguinte, tem que trabalhar para poder ganhar dinheiro, para ter aquela prosperidade financeira e não prosperidade de vida, de autossuficiência, né? Que acho que talvez seja um ponto que vai ter que ser forçadamente no futuro, vai ter que ser feito assim. Porque a gente vê mudanças climáticas, a gente vê uma crise generalizada de burnout, burnout, depressão, ansiedade e tudo mais. Nós estamos chegando a um momento que a humanidade ela vai chegar no momento que ela já está vivenciando uma crise. Ela já está vivenciando uma crise que precisa rever muitos dos conceitos, porque não esse modus operandi que está sendo feita a sociedade atual é um modus operandi que está começando a se mostrar insustentável, desigual, insustentável, é desigual e vai trazer reflexos a médio e longo prazo, como mais desigualdade, mais sofrimento, mais fome, mais miséria. E aí, é claro que a população mundial ela vai parar de crescer e pode parar de crescer ainda mais bruscamente, porque essas regiões que vão se tornar superpopulosas, da região da África e da região do Sudeste Asiático, porque você vai colocar China, você vai colocar Paquistão, você vai colocar Indonésia e vai colocar Índia. Aquela região é uma região que vai se tornar bastante populosa. Já mas ela vai se tornar ainda muito populosa ainda, né? E essas regiões, né, elas vão concentrar vai ter ainda uma grande concentração de desigualdade social. Então, muitas dessas pessoas, elas poderão viver em uma região muito adensada, mas com uma qualidade de vida muito pior que o desejável. São condições que muitas vezes vai ser desumanas. E isso vai ter que ser tratado. Eu acho que precisa buscar a questão do equilíbrio. E esse equilíbrio, ele vai passar por uma correção histórica, gente. Porque, por exemplo, Índia e Paquistão. Eu sempre lembro isso porque tem um assunto que eu vou ter que colocar isso aí em voga no meio desse negócio. Porque no mesmo dia em que foi anunciado o 80º bilionésimo habitante dessa terra, aconteceu de sair um resultado de um ataque de forças russas na Polônia, né? Na Polônia, né? E a Polônia é membro da OTAN. Então, a OTAN, para quem não sabe, é uma gangue de países, né? Eu vou falar assim, um termo bem chulo mesmo, porque é isso que eles são. É uma gangue de países que se mexeu com um, vai mexer com todo mundo e pode provocar uma puta de uma grande guerra que vai acabar de fuder com tudo. E aí todas essas estatísticas da ONU e de outros organismos que fazem essa projeção do crescimento populacional vai tudo ir pro vinagre, porque se ocorrer uma guerra de proporções catastróficas, como uma terceira guerra mundial, é lógico que nós vamos ter aí uma grande baixa, uma grande redução populacional brusca, sobretudo nesses países que vão estar envolvidos no conflito, que é Rússia,
a região, os países membros da OTAN, pode envolver Oriente Médio, pode envolver África, pode envolver Ásia, sobretudo a China, porque a China pode puxar a sardinha para o lado da Rússia. Aí você vai ver o tamanho do rebosteio que isso vai dar. E aí nós estamos tudo lascado, né? Eu acho que o Brasil está lascado, né? No episódio de segunda-feira, eu estava falando sobre um negócio do Enem, só que aí o que aconteceu? Eu fugi do assunto e não completei o que eu estava falando, porque eu tinha comentado que eu tinha feito a prova do ENAD no ano passado. O ENAD é um exame avaliatório das universidades, dos cursos universitários brasileiros. Esse exame avaliatório, ele além de... tem outros aspectos que são avaliados para que o MEC dê a nota para o curso, mas o ENAD é um deles, dos importantes. Então, escolhido uma parte dos alunos daquele curso, os egressos que acabam de entrar, e os alunos que estão concluindo cursos, que estão prestes a se formar, e vão fazer esse comparativo desse conhecimento dessas pessoas. E o ponto aqui é que eu fui olhar a nota do ENAD, e assim, a minha nota é aquela nota que serve para passar de ano, 63, tá? Na parte técnica, que tem a parte objetiva e tem a parte que é uma parte da prova, que é questões de múltipla escolha, e tem uma parte que é dissertativa. A parte dissertativa, na parte técnica, no conhecimento específico, para mim foi um desastre. Eu tirei 28, ou seja, muito mal mesmo. Imagine só uma prova escrita e era para você tirar 10, você tira 3. Muito mal. Só que o que aconteceu? Eu fui ver comparado com a média do curso do país e do estado. E eu fiquei assustado, porque eu fiz todas essas provas, fiz tudo certinho dentro dos conformes, respondi a prova, o resultado da prova foi 63, mas o meu resultado ficou no percentil 75. Cara, isso, assim, pra mim, assim, o meu desempenho, eu falei assim, cara, foi sofrível, mas eu fui melhor que muita gente. Então, você está no percentil 75, significa que aproximadamente 3/4 dos estudantes que estavam formando com você foram pior do que você. Entendeu? E isso, cara, você vai assim, putz, cara, você foi melhor do que os caras. Mas, gente, isso significa que o conhecimento que eu tive não é que não, pode não ter sido de boa qualidade. A metodologia não foi de boa qualidade. Mas também eu fiz quase toda essa segunda graduação durante a pandemia. Então a questão psicológica confinamento, tudo isso afetou. Mas de qualquer forma, o resultado, se eu for analisar o individual, foi muito ruim. E se for comparado ao todo, que foi um resultado bom, acaba também sendo muito ruim, porque a base é baixa. É nivelar por baixo, é o nível por baixo. Eu estou por cima de um desempenho médio medíocre. Isso me preocupa muito para o nosso país. Porque há 40, 50 anos atrás, o pessoal acreditava que o diploma ele daria o acesso ao mercado de trabalho. Tem muita gente que ainda pensa assim. Só que está errado. Porque o diploma é apenas um atestado de que você fez um curso. Mas o que vai ser exigido no mercado de trabalho é o conhecimento que você aprendeu dentro desse curso. Não o diploma. O diploma vai dizer, beleza, você está atestado, olha você. Mas o que você sabe fazer? Esse é o ponto que vai para lascar.
E se a gente continuar nessa questão de base baixa, ou de pessoas que acreditarem que apenas fazer a faculdade na bacia das almas, fazendo apenas o necessário, seu esforço, apenas estudar para passar. Isso não é só em cursos à distância, que eu fiz esse curso foi à distância, mas cursos presenciais também. Quando chegar no momento que vai precisar desse conhecimento, você vai falhar. E eu preparar os alunos para isso será um grande... Preparar as pessoas para ter esse conhecimento pode ser uma diferença entre um país que vai ser desenvolvido num país que vai ter um monte de cidadãos de segunda classe. Então, o investimento em educação ela é fundamental, mas tem que ser do começo ao fim. E as pessoas precisam ter esse entendimento. Tanto é que quando veio essa história, porque ontem também teve vestibular da Unesp, né? E eu fiquei até mesmo impressionado, porque eram quase 70 mil candidatos para cerca de 7 mil vagas, ou seja, um para cada 10. Só que isso varia por curso. Então significa que existem cursos que vão ter uma proporção de candidato por vaga menor, 1 para 3, e outro para 1 para 20, 1 para 30, né? Só que esse ponto aqui que eu quero botar aqui para vocês legal em relação a isso é justamente de que antigamente, quando tinha outros vestibulares, a relação candidatos por vagas era muito maior. E aí, no fim das contas, a gente também tem, isso também acaba sendo reflexo do crescimento populacional, porque lembra lá no começo desse episódio que eu falei assim que a base demográfica estreitou na base? A pirâmide demográfica estreitou na base? Estreitou na base por uma simples razão. Estão nascendo menos crianças. E assim, na questão de nascimento de menos crianças, você vai falar assim, putz, é muito negativo. Para o modelo de aposentadoria que nós estamos vivendo hoje, não é legal. Porque o modelo nosso é repartição simples. E como é que funciona repartição simples? Quando eu contribuo para o INSS, eu não estou pagando a minha aposentadoria. Eu estou pagando a aposentadoria de quem se aposentou para que no futuro, quem estiver trabalhando, pague a minha aposentadoria. Só que tem um porém. Esse modelo funciona quando tem bônus demográfico. Ou seja, o que é bônus demográfico? É ter mais pessoas trabalhando do que pessoas aposentadas. Isso pode impactar futuramente na necessidade das pessoas terem que trabalhar mais para se aposentar. Com essa reforma previdenciária aqui em curso, eu só vou poder aposentar com o valor completo de aposentadoria, sem ter redução dos valores de contribuição, com 72 anos de idade. Ou seja, daqui a 31 anos. Eu vou ter que trabalhar mais 31 anos para poder ter direito à aposentadoria de forma integral, e isso se eu continuar trabalhando daqui até os 72 anos, o tempo todo com carteira assinada. Ou seja, eu tenho que ter até lá todos os meses, esses 31 anos, contribuindo para a Previdência Oficial. E num país que a gente tem um problema sério, né, nesse país, que é um problema de informalidade. Muito do estado de bem-estar social que nós temos no Brasil depende do emprego formal. INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador, tudo isso depende de contribuições
patronais e contribuições dos empregados, né, que são deduzidos dos seus salários. Tem gente que vai falar assim, nossa, mas que absurdo, nos Estados Unidos... Não, nos Estados Unidos não tem nada disso. Tudo que você tem que fazer é iniciativa própria. Só que no Brasil de hoje, ninguém recebeu educação financeira para saber que você tem que fazer uma reserva financeira todo mês para garantir um futuro lá na frente. Acumular patrimônio, ter um futuro. Esse é um dos grandes desafios que nós vamos ter hoje e que pode ser um desafio que tem que ser feito no futuro. Porque se continuar nesse sentido, é provável que já tem um teto, né? Os benefícios do INSS já possuem um teto. Mas esse teto possa ser cada vez menor. E de acordo com as necessidades, por isso que a importância dessa questão da qualidade de vida, jovens se alimentando adequadamente com nutrientes adequados e fazendo atividades físicas, para que elas possam se habituar a isso, para que se tornem adultos com atividade física e com alimentação saudável, para se tornar idosos com qualidade de vida e sem a necessidade de precisar ir no médico, precisar tomar remédio controlado, etc, etc. Tudo isso. Complicado, né? Você viu que, assim, são quase meia hora de vídeo e tem muita coisa, né, sobre essa questão populacional. E fora esse negócio da guerra aí, que assim, já falei, né? Bem, quarta-feira no Brasil, quartou no quartil, gente. Olha só, que maravilha, né? E assim, eu tava pensando sobre o que dizer dessa parte filosófica de hoje, que eu já falei tanta coisa, né? Só que assim, essa noite eu tava conversando com um amigo meu. Esse amigo meu, ele tava se sentindo um pouco inseguro, porque ele está para ter um relacionamento, ele está embarcando num relacionamento. Teve uma outra vez, outro momento que no Twitter eu acabei dando um conselho para uma pessoa, porque ela está sentindo uma questão no relacionamento. A gente tem que entender muito a questão do tempo psicológico. O que é tempo psicológico? É aquela história do tempo poético que a gente tem. Porque às vezes o tempo que a gente vive é diferente do tempo que as outras pessoas vivem. O mundo hoje está tudo acelerado. Tudo é para ontem, tudo é para já, tudo para aquele momento. É o buy now, é o aqui, agora, né? E esse aqui agora da vida faz com que nós sejamos pressionados a, pelo menos, fingir costume. Fingir costume de ter as nossas feridas curadas. Não deixar maturar os sentimentos que nós nutrimos. Sejam os sentimentos bons, que nós vamos nutrir pelas pessoas, um sentimento que vai sendo nutrido por um relacionamento, uma afinidade, porque isso requer tempo. Eu acredito que para você se relacionar adequadamente com uma pessoa, você precisa conhecê-la. E para conhecê-la precisa de tempo. Como também quando se tem uma situação que é traumática. Uma perda. A perda de um relacionamento, a perda de um parente, a perda de uma pessoa querida, a perda de um emprego, a perda de uma expectativa. Porque você precisa vivenciar aquelas fases do luto. Porque você precisa assimilar aquilo. E não dá, e o cérebro, para se acostumar a uma nova realidade, precisa ter tempo. E precisa se habituar a esse novo tempo, essa nova realidade. E para isso, o tempo é um fator precioso. Tempo é fator precioso para maturar as nossas decisões. Tempo é um fator precioso para maturar os nossos sentimentos afetivos, profissionais. Tempo é um fator
precioso para maturar as coisas que a gente quer para a nossa vida. Tempo é um fator precioso para superar situações difíceis, quando não tem como haver uma solução imediata naquele momento. Tem um ditado que diz o seguinte, né? O que não tem remédio, remediado está. É claro que se a gente for colocar para o plano presente, realmente, o que não tem remédio, realmente não está remediado para aquele momento. Mas essa situação ela pode futuramente gerar impactos. E aí, esse remédio que o tempo vai trazer, que é a racionalidade, porque a gente precisa entender muitas coisas. Às vezes, quando a gente está com sentimento demais, a gente precisa equilibrar isso, trazer para a racionalidade. A gente precisa respirar. E tem vezes que o pessoal diz o seguinte, quando você está com uma situação, uma coisa que não consegue resolver, não conseguiu resolver. Tá pensando um negócio assim, ó, cara, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver esse problema? Esse problema tá me afligindo. Passou da hora da noite e nada. O que você vai fazer? Vai dormir. Quando você acordar, a sua cabeça vai estar mais tranquila, já vai estar recuperado de algumas coisas, vai estar descansado e às vezes a solução, ó, vem, não está. O tempo é muito importante. Tem que jogar esse tempo a seu favor. Se não jogar o tempo a seu favor, você vai ser atropelado pelo tempo. E não é isso que a gente quer. A gente quer algo muito melhor pra gente. Então, e isso não importa o tempo que leve. Porque se não chegou ao final, se não chegamos a um, abre aspas, final feliz, é porque ainda não terminou. Enquanto há vida, há esperança. Então, um beijo no coração de vocês. Cuide-se, já deu 32 minutos de vídeo. Rapaz, eu quero ver vocês assistirem tudo isso. Um beijo no coração de vocês. Cuide-se até amanhã, quinta-feira. Vai quintar no quintal. Esperamos que sim. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.